dia, amigo e amiga do Fala de Cobertura. Já destacamos aqui na nossa abertura que o Inter foi para São Paulo para empatar e não foi à toa. O Internacional se recusou a vencer mesmo com chances de marcar na segunda etapa e a gente foi pesquisar. Nós fomos atrás de entender o porquê dessa estratégia do Internacional e na imprensa gaúcha, que normalmente é algum idoso revoltado, saiu a seguinte notícia. A atual limitação técnica do elenco do Inter não é novidade nos bastidores. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, já havia projetado como meta a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, Serginho, o Inter veio para o New Bank, ou melhor, foi para o New Bank para garantir esse 10º lugar. Uma vitória poderia comprometer esse planejamento do Fabinho Soldado. Eu quero o seu destaque, porque é hora de bom dia para professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Bom dia, craque Daniel. Bom dia, amigos de casa. Antes, craque Daniel, de fazer o meu destaque em relação a essa partida do último domingo do Inter e Palmeiras, eu queria fazer um destaque sobre o Fala de Cobertura. Eu encontrei algumas pessoas na rua. Não, você não pode destacar o próprio programa. O seu destaque não pode ser o próprio programa que você está fazendo. Seria extremamente antiético, Sérgio. Mas eu posso então fazer um alerta, então trocar? Um alerta pode. Poderia trocar o meu destaque por um alerta? Sim. Mas depois você vai ter que dar o destaque do jogo. Com certeza. Tá bom. Já está preparadinho aqui. O alerta é o seguinte, eu fui parado por algumas pessoas e elas dizendo o seguinte: eu gostei muito do Fala de Cobertura da Copa, quando é que Fala de Cobertura Fala de Cobertura vai voltar? Sendo que a gente não parou, craque Daniel. Estamos falando de Campeonato Brasileiro e nós vamos continuar falando. Se a pessoa fala uma coisa dessa comigo na rua, Serginho, eu começo a gritar e me jogo no chão. Eu não tenho estrutura para lidar com esse tipo de ignorância, Serginho. Essa semana tem Libertadores. A pessoa achou que a gente já tá Terça onde? que vem abordaremos tudo isso, mais Campeonato Brasileiro. A gente vai até o final do ano. Toda terça-feira às 11 da manhã aqui no Pode Pra TV e na TV Quase. Com certeza. Então agora, meu Seu destaque, Serginho, do jogo. Palmeiras 0, Internacional 0. Meu destaque foi um atleta Andréa Pereira, craque Daniel. Mas é um destaque alerta. Um destaque alerta porque me tocou... Não sei, pelo amor de Deus, Serginho. A hora que tem que dar o destaque, você fala que quer dar um alerta, quer trocar o destaque pelo alerta. Aí a hora do destaque, você fala que é um destaque alerta. Mas é porque Você não pode se ater ao formato do programa? Você é desafiador demais pra você? Agora é o seu destaque, Serginho. Qual é o, pelo amor de Deus, qual é o seu destaque de Palmeiras e Inter? Ah, atleta Andréa Pereira. Ufa, obrigado, obrigado. Mas é um destaque alerta. É um destaque alerta pelo seguinte, você vai me entender. Me tocou profundamente quando os times voltavam do intervalo desse jogo, a câmera foi no rosto do atleta Andréa. E, craque Daniel, a expressão dele era totalmente melancólica, craque Daniel. André Pereira cabisbaixo, sem esboçar nenhum sorriso. Ao mesmo tempo também ele não estava com raiva, ele não apresentava garra, nada. Completamente vazio. Completamente vazio. Alma esvaziada. Parece um atleta que não queria estar ali, jogando futebol com aquelas pessoas, naquele lugar. Ou até um atleta, Serginho, que gostaria de, internamente, às vezes ele nem consegue confessar para ele mesmo, que ele gostaria, de repente, de ter uma outra profissão. De ser um pintor, um contador. E ele é obrigado pela família a seguir na carreira de jogador de futebol. Vai ver, cara, Daniel, que essa tristeza vem do fato dele ser um office boy do técnico Abel Ferreira. Na verdade é isso, você está trazendo isso muito bem. Pode ser que seja isso. E aí ele tem que ficar em campo, ali, o tempo todo, fazendo tudo que o técnico quer, obrigado, inclusive, a bater escanteio. Todas as bolas paradas é ele que bate. Às vezes ele é obrigado a transmitir xingamentos do Abel Ferreira aos demais jogadores. E às vezes são jogadores que são amigos dele, cara, Daniel. E ele tem que chegar lá e falar assim, xingar o cara, porque o cara não fez o que o Abel Ferreira queria. Isso vai minando a pessoa por dentro. Exatamente. Eu acho até que o André Pereira ele deve lavar o carro do Abel Ferreira em dia de folga. O André Pereira, ele tá pro Abel, Serginho, assim como o grupo Polegar estava pro Gugu Liberado. Forçado ali a executar uma série de tarefas contra a própria vontade. Aliás, você tem que lavar o meu carro amanhã, tá, Serginho? Usa aquele negocinho que dá o cheirinho. E eu, apesar de ter ficado encantado com o atleta Alan do Palmeiras, que mesmo num jogo truncado, ele conseguiu ali encontrar espaço para perder gols,
Mas o meu destaque é o atual atacante do Internacional, Alejandro Bernabé, que era o lateral esquerdo do time, Serginho. Só que ele marcava muito mal. E aí o técnico Paulo Pesolano foi gradativamente afastando o jogador da linha de defesa cada vez mais, até que ele foi parar no ataque. E aí, longe o suficiente da defesa, ele passou a não comprometer mais a equipe do Internacional. E aí o técnico se deu por satisfeito, considerou a mexida dele correta e ali o Bernabé ficou. Ele parou de atrapalhar. O Bernabé parou de atrapalhar o Internacional e não atrapalhar é uma das virtudes mais importantes que um profissional pode ter. Isso você não tem dúvida nenhuma. Mas pro Inter, Daniel, perder alguém da zaga nesse momento é uma situação complicada. Porque o Internacional, ele não pode contar atualmente com o zagueiro Vitor Gabriel, cara. Porque o Vitor Gabriel, recentemente, ele fez uma falta duríssima no atleta Gabriel Peck, do Cruzeiro, e aí o Vitor Gabriel foi expulso. E aí agora ele só pode voltar quando o Gabriel Peck se recuperar da lesão, cara. Isso pode levar até 180 dias. Essa é uma interpretação nova, interessante aí do STJD, que cria, né, uma espécie ali de espelhamento entre o jogador que faz a falta dura e o jogador que sofre a falta dura e fica fora. Agora, na minha visão, aí, tô dando a minha opinião nesse programa aqui no Falha de Cobertura. Na minha visão... Você não precisa anunciar que você está dando a sua opinião, não. Você pode só dar a opinião. Com certeza. Na minha visão, dependendo do jogador, não vale a pena hoje você fazer uma falta dura. Porque, por exemplo, Neymar. Você faz uma falta dura no Neymar hoje, na condição que o Neymar está, de físico, até pelo pouco interesse que o Neymar tem de voltar a jogar futebol, em quanto tempo você acha que o Neymar vai voltar aos gramados depois de uma entrada violenta? Ele pode não voltar nunca mais, Serginho. Exatamente. Ele pode se desinteressar completamente pela profissão e não voltar nunca mais. Aí o jogador que fez a falta nele tem que ficar em casa vendo o Neymar jogar poker. O jogador que fez a falta dele corre o risco de ter que virar Uber, para poder sustentar a família nesse tempo. E o próprio Neymar, se for esperto, ele pode tentar se beneficiar dessa regra, tá? Pelo lado inverso, cometendo ele falta gravíssima no atleta, tirando esse atleta do campeonato e aí fazendo ele mesmo ficar suspenso o semestre inteiro, Serginho. Até eu acho que no caso desse, o Neymar até poderia emprestar seu fisioterapeuta para esse rapaz contundido aí que ele tirou do campeonato. Exatamente, até para o fisioterapeuta do Neymar poder trabalhar, porque Neymar deve ser o único cliente que ele tem. Agora, vamos mudar de assunto agora, Serginho, para destacar ainda nessa partida a impressionante modernidade do agora New Bank Park, Serginho, o novo nome do estádio do Palmeiras, que não é apenas um estádio mais, agora também é um depósito. A gente pôde acompanhar, pôde ver pela televisão ali atrás de um dos gols. Antes ficava um palco, né? Agora onde ficava largado um palco ali, meio guardado, né? Agora a gente vê uma série de caixas cobertas com faixas do Palmeiras, coisas guardadas, containers, a nave da Xuxa, o piano do Coldplay. O estádio tem tudo, Serginho. De repente tem até o próprio Coldplay, cara, pode estar guardado ali. Para economizar passagem de vinda aí para um próximo show. Já deixa as coisas, pelo menos as coisas dele ali. Deixa eu guardar meu teclado aqui. Sem dúvida nenhuma, um conceito que veio revolucionar a definição de estádio. Agora, eu queria só dar um detalhe, cara, um detalhe de marketing. Não é a minha área, mas é uma área que eu tenho muito interesse e eu penso até em fazer uma pós-graduação em marketing esportivo. E em relação a isso, eu acho que o Nubank, que é conhecido aí como um banco sem agência, eu acho que ele deveria patrocinar um clube sem estádio. Eles deveriam patrocinar o Flamengo, por exemplo. Flamengo que nessa janela de transferências encerrou as tratativas por Almada e Luiz Henrique, criando assim, Serginho, o conceito de contratação fantasma, mostrando que com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, é um clube que pode fracassar na contratação de qualquer jogador, Serginho. Qualquer jogador no mercado. Com certeza. E pode sonhar alto mesmo, Gadeu. Tem esse direito. Tem que sonhar alto, tem que sonhar. Porque nesse modelo de contratação, ou a contratação fantasma, o Flamengo poderia, por exemplo, ter entrado na briga até pelo Vini Júnior. O Vini Júnior que ficou recentemente aí se ele ia ou não renovar com o Real Madrid. Mbappé. Exatamente. Poderia o Flamengo anunciar a abertura das conversas, apresentando ali sua oferta, de repente 10 vezes menos que o Real Madrid está pagando, ou 100 vezes menos que a Arábia Saudita está pagando. O Real Madrid ia dar uma risada e o Flamengo depois anunciaria que a contratação não deu certo. Perfeito. Olha isso, negociação pura. Isso é negociação pura, não tem um traço de assinatura de contrato para atrapalhar esse estágio de negociação, Serginho. Não é nada, é só negociação. Eu vejo
com bons olhos essa sua pós-graduação em marketing esportivo, Serginho. E digo mais, a assinatura, efetivamente a assinatura de um contrato, ela, por definição, decreta o fim de uma negociação. Ela encerra. E aí a gente vê que o José Botto é hoje o maior especialista em negociação do futebol sul-americano, porque ele negocia sem parar, ele só negocia, ele não assina nada. Uma negociação que pode, inclusive, servir para entreter e motivar as torcidas, Serginho. Apenas com as notícias, sem precisar do custo de uma contratação de fato. A contratação fantasma, como a gente definiu aqui, não é uma piada, não é uma brincadeira. Isso é vantajoso para os clubes, porque você não tem limite financeiro. Você não está preso às amarras de um orçamento, Serginho. Então, isso é o futuro. Dá alcance de qualquer clube, cara. Você vê no Corinthians. O Corinthians é a maior prova disso. Está fazendo um bom uso disso. Com certeza. E você falou muito bem como de um bom negociador. Um bom negociador, ele pode passar meses negociando. Que é basicamente você chamar a pessoa insistentemente no WhatsApp. Ainda mais hoje o WhatsApp, me Skype... responde. Você vai responder, não, me responde. E essas tecnologias? Mandando emojis. Isso é negociação. E essas tecnologias de internet, você pode ficar meses fazendo essas ligações internacionais sem custo nenhum, entendeu? Você não paga mais interurbano. E outra coisa, é admirável e tem que ser elogiado o compromisso do Flamengo com o entretenimento, que é o combustível da rivalidade no futebol. Mesmo organizado, mesmo rico, o Flamengo mostra que, mesmo com profissionalismo, sempre há espaço para você ser ridicularizado no futebol, Serginho. Cara, Daniel, o Flamengo ele demonstra ter um profissionalismo em ser ridicularizado. O clube não sucumbiu à organização, Daniel. Não há dinheiro nesse mundo que tire o compromisso do Flamengo com a sua essência, que é a desordem, Daniel, que é a loucura, que é a crise, Daniel. O Zé Botto veio para revolucionar. O José Botto veio para revolucionar o futebol, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Você pode ver que o Flamengo nem revela mais craque, Serginho, na divisão de base, porque não precisa mais se reforçar. Então o clube o que está fazendo? Atualmente o clube usa a sua base para formar jogadores medíocres, vender esses atletas e enfraquecer seus adversários, Serginho. Daniel, Olha a mudança de pensamento. Exatamente, o Flamengo largou tão na frente que ele já está anos-luz, por exemplo, do Cruzeiro. Que é o adversário na Libertadores. Com certeza, porque o Cruzeiro precisou comprar o Matheus Cunha, do Flamengo, para vender o atleta para o Inter e enfraquecer o Internacional. Já fez um caminho muito mais longo. E o Flamengo, como formador do Matheus Cunha, enfraqueceu 2 clubes com um atleta só. E ainda recebeu por isso. Não, e essa filosofia, ela vem dando tão certo que até com técnicos isso está sendo feito. O Vasco se vingou do Corinthians quando perdeu a final da Copa do Brasil no ano passado, mandando o técnico Fernando Diniz para o Corinthians. E deu certo. O Corinthians Fernando Diniz já foi eliminado na Copa do Brasil esse ano e o Vasco segue. Não, mas aí eu acho que é diferente, tá, Serginho? Realmente, é até um pensamento admirável seu da implementação dessa filosofia para técnicos, mas aí eu acho que foi mérito da diretoria do Corinthians, que a gente critica, não tem que criticar, mas vamos ter que elogiar também. A diretoria do Corinthians, no ano passado, na final da Copa do Brasil, ao ver o Vasco perdendo um título em casa, jogando daquele jeito, eles se interessaram pelo trabalho do Diniz na hora, Serginho. Chamou atenção na hora, já devem ter abordado ele na hora, na saída do estádio. Ele falou, quem é aquele cara gesticulando? E estavam certos. O Diniz, em pouco tempo, já implementou o seu estilo no Corinthians e já conseguiu a eliminação em casa, agora, pelo Corinthians, na Copa do Brasil esse ano.